Bom dia, Aline psicanalista. Hoje eu vou gravar um podcast falando sobre a morte em psicanálise. Esse era um podcast que eu queria gravar faz um tempinho, quando eu fiquei sabendo do acidente com a Marília Mendonça. Caiu um grande choque de realidade para todo mundo. Alguns colegas relataram que havia muito choro nos consultórios a respeito disso. Desse acidente, desse choque de realidade. E eu fiquei pensando muito sobre isso, o que significa a morte em psicanálise, como que o sujeito sente a morte, o que acontece, que transição é essa. E eu queria gravar esse podcast para bater um papo com vocês. Nada formal, um bate-papo mesmo aqui na mesa do café da manhã. E também deixar meu respeito para as famílias, não só da Marília, mas para todas as famílias que perdem seus entes queridos para a morte, vivenciam o luto, meu respeito e força aí para poder passar por todo esse processo de luto. O que seria a morte? A morte nos remete à perca. E a perca, ela acaba sendo uma das faces de tantas metamorfoses do eu. O eu, como é constituído, ele é feito de várias capas. Então ele vai passando de metamorfose em metamorfose, de crescimento e de crescimento. E quando ele passa para o próximo nível, alguma coisa fica para trás. É essa perca. Como se fosse uma roupinha, né? Que ele vai tirando e vai passando, e vai passando, e vai passando. E a morte, ela é muito complexa, porque a morte, ela é uma parte escondida, essa pulsão de morte, é uma parte perdida. Onde a morte habita, o eu não está. Porque o ser humano, ele não entende o mundo, ele interpreta. E a morte também é a mesma coisa, ele não entende a morte. Ele interpreta, ele sente, ele sensibiliza. Então, de repente, ele vê eu, formado de subjetividade, sujeito, mais objeto. O que eu sou? Um corpo. Tenho partes do corpo que me compõem. Eu sou uma mão que escreve, uma boca que fala. Eu tenho tanto de altura, meu cabelo é castanho, minha pele é dessa cor. Eu sou formado também disso, mas das minhas inter-relações, ou seja, das minhas relações com o outro. E de repente, não existe mais. Não existe mais essa mão que escreve, não existe mais essa boca que fala, não existe mais esse corpo, não existe mais essa pessoa. Ficou um vazio, teve uma ruptura, uma perca. E é como se algo fosse arrancado repentinamente, né? Fizesse assim uma força de uma ruptura, né? Tirou o pai, tirou a mãe, tirou o filho, tirou o marido, rompeu aquele espaço, aquele objeto já não está mais ali. E o espaço que ele ocupava, né? Não só do corpo físico, mas é aquela pessoa que estava andando pela casa, aquela pessoa que brincava com o filho, é aquela pessoa que saía trabalhar todos os dias e que eu escutava a porta abrir para ela ir embora de manhã. Então teve aquela perca. Arrancou alguma coisa da minha vida. E qualquer perca, morte, perca de qualquer coisa, desequilibra o ser humano. Por quê? Porque ele se sente que ele não sabe mais quem ele é. Eu não sei mais quem eu sou. Eu não existo sem aquilo que me foi arrancado. Quem sou eu? A gente pode ver isso muito numa relação de casal, quando se separa. Tem os períodos, né? De depressão, que fica deprimido, mas depois a pessoa começa a vivenciar coisas e começa a entender e compreender quem ela era quem ela é sem a pessoa. E às vezes ela até copia trejeitos que as pessoas tinham. De repente o parceiro dela gostava de jogar tênis, ela vai e começa a jogar tênis, ou o parceiro dela gostava de dançar, ela vai e dança. Então
ela desequilibrou e ela tá aprendendo, ela não sabe mais quem ela é sem aquela outra pessoa. É o ser com, né? Eu não sou sozinho. Eu sou Aline, mas eu sou com. Eu existo com a sociedade, eu existo com as relações do meu trabalho, eu existo com as relações que eu tenho. Eu nunca sou sozinho, né? E a gente é esse corpo, essa mente, essa boca, essa pele. Esse combinado de coisas, mais as nossas conexões. Então, quando há uma ruptura, a gente fica desequilibrada, no sentido de há um desequilíbrio, e a gente não consegue mais se encontrar quem nós somos, né, no meio dessas rupturas. E aí a gente começa a, depois de um tempo, aceitar essa perda e se abrir para outras conexões. E acaba levando um pouquinho daquele objeto perdido com você. Acaba levando o traço do outro que eu falei. Às vezes uma forma de falar, ou um desejo que o outro tinha. Isso, na verdade, são manifestações da elaboração da perda. O que era do outro, mas agora também me pertence. Então, se o outro cantava, meu hobby talvez passe a ser cantar. São formas de elaboração. E a morte? Além dessa ruptura que eu falei, dessa metamorfose que a gente vem aqui psicanalizando, né? Sobre a morte, a perca, a ruptura, a subjetividade e todas essas coisas. E o que é a morte? Morte. É a recusa do fim. Essa é a verdadeira morte. É quando a gente fica parado, na inércia. Ou seja, 30 anos numa relação que não vai pra frente. Essa repetição. Essa relação de amigos infrutífera. Esse casamento que não anda. Esse negócio que eu carrego comigo, mas não frutifica. Essa relação, essa recusa do fim, essa repetição. Essa é a real morte. Esse desejo de não aceitar o fim. De recusar a colocar um fim em algo que já não tem mais sentido. Porque todas as outras percas, se conseguirmos criar conexões, aceitar, elaborar, nós continuamos nessa dança, nesse jogo que é a vida. Mas quando nós nos recusamos a aceitar o fim, aí paramos na inércia. Aí é a real morte em psicanálise. Bom dia, Aline.